Eu aqui mais uma vez, sou o professor Isaías, trabalho com a filosofia. Hoje nós vamos refletir sobre os pensamentos filosóficos contemporâneos. Então, para começar, a gente tem que dizer o seguinte: a filosofia, desde o seu início até hoje, ela tem que levar em conta sempre o seguinte: curiosidade, porque segundo Aristóteles a filosofia nasce do espanto; interpretação, porque precisa fazer uma interpretação do mundo, do homem e das coisas em geral; expressão, então a filosofia deve buscar ao máximo a capacidade de se expressar; a argumentação, para fugir do senso comum; e a reflexão, principalmente a reflexão em profundidade. É de vital importância que a gente leve em consideração que a reflexão em profundidade é a fuga da mitologia e também do senso comum. Agora, a reflexão filosófica contemporânea é uma abordagem crítica e reflexiva que busca compreender o mundo atual a partir de diversos pontos de vista. Ela analisa temas como epistemologia, ou filosofia da ciência, como você quiser, ética, metafísica ou ontologia, política e linguagem. Agora, temos alguns objetivos dessa reflexão contemporânea. Produzir uma nova concepção de realidade. Compreender o mundo atual e suas transformações. Analisar diversos pontos de vista e criticar o cientificismo moderno e as estruturas racionais. Por quê? Porque a escola de Frankfurt já disse que a razão instrumental prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade. Urge, então, uma nova racionalidade que seja mais comunicativa e que atinja os verdadeiros problemas da humanidade, procurando soluções. Então, nós temos o seguinte: a filosofia contemporânea se estende desde o século XIX até o presente. Os filósofos contemporâneos se preocupam com uma ampla gama de questões, incluindo a natureza da realidade, o significado da vida, a ética, a tecnologia, entre outras coisas. Aí nós temos grandes nomes como Nietzsche, Freud, Heidegger, Sartre, Karl Marx, Hannah Arendt. Esses são alguns nomes entre os maiores e são importantes porque quase todos eles levam em consideração aquela reflexão do homem na sua individualidade, mas também o homem como um ser social, como um ser coletivo. Então, ampliando aqui o quadro de nomes, nós temos Hegel, Arthur Schopenhauer, Auguste Comte, Søren Kierkegaard, Karl Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Martin Heidegger, Sartre, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Paulo Freire, que é um filósofo brasileiro, Jorge Habermas, Tom Regan, Peter Albert David Singer. Desses filósofos que nós chamamos de contemporâneos, dois deles ainda estão vivos, né? Jorge Habermas está hoje com 95 anos e Peter Singer está com 78 anos. Mas estão entre os dois maiores filósofos vivos da nossa filosofia contemporânea. Então, essa filosofia, de um modo geral, ela tem as seguintes preocupações: em abordar uma reflexão dizendo que não há valores absolutos. Então, tudo aquilo que nós costumamos edificar como valores
são temporários, são passageiros, estão diretamente relacionados a um tempo e a uma cultura. Outra coisa também, pluralidade de cultura. Hoje é fundamental que tenhamos que levar em consideração que cada cultura tem os seus defeitos, mas tem também as suas qualidades. Valorização da experiência pessoal. Isso aqui está em quase todos os filósofos da contemporaneidade. A razão não é mais um poder por si só. Descrença que a ciência irá resolver o problema da humanidade. Ela resolve, soluciona uma grande quantidade de problemas, mas não tudo. Outra coisa é a questão da liberdade. O que podemos definir como liberdade? Progresso. Esse progresso levou à desumanização. É aquela coisa da razão instrumental. Prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade, como bem definiu a Escola de Frankfurt, principalmente os filósofos Max Horkheim e Theodor Adorno. E a crise da subjetividade. Então, nós temos essas preocupações, eu estou elencando 8, mas a gente pode encontrar muito mais objetos da reflexão filosófica contemporânea. Então, nós temos o seguinte: os problemas filosóficos do mundo contemporâneo são variados, refletindo as complexidades das sociedades atuais. Temas relevantes são ética e inteligência artificial, porque com o avanço da inteligência artificial surgem debates sobre a moralidade do uso de tecnologias, privacidade, emprego, autonomia humana. Então, a inteligência artificial, ela se choca com o eu. Então, será que um dia a humanidade pode perder a sua identidade para a inteligência artificial? É uma reflexão filosófica. 2. Mudanças climáticas. Inclui questões éticas relacionadas à preservação ambiental, a preservação, a conservação e também a recuperação do meio ambiente. Desigualdade social. A busca por justiça econômica e social, enquanto se discutem os impactos do capitalismo e da globalização. Nós sabemos que a globalização, ela acontece fundamentalmente em 2 aspectos, no aspecto da comunicação e no aspecto do mercado. Mas isso tudo tem favorecido para que o homem seja intensificado na sua humanidade, ou isso desumaniza o homem? Então, nós temos aí essa questão da desigualdade. Identidade e diversidade. Filosofias ligadas a gênero, raça, cultura, entre outros. Significado da vida. Em um mundo muitas vezes fragmentado, a busca por sentido e propósito para a própria vida. Então, nós temos aí o seguinte: a humanidade, ela usa a ciência, ela usa a tecnologia, usa outros artifícios, mas quando a gente leva em consideração só aquela razão que elaborou a ciência e a tecnologia, sem desconsiderar e desconsiderando as relações humanas, a nossa comunicação, ela não é plena. E, por conseguinte, a gente não constrói uma humanidade harmoniosa. Então, nós temos aqui o seguinte, para começar a concluir. Há um diálogo constante entre os filósofos contemporâneos que, ao refletirem sobre as mudanças globais, buscam novas formas de compreender e enfrentar os desafios contemporâneos. Aí nós temos um pensamento de um filósofo também contemporâneo, Gilles Deleuze,
que ele vai dizer o seguinte: filosofar é passear com um saco e, ao encontrar alguma coisa que sirva, pegar. Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui uma coisa para dar um exemplo. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus para os cristãos, diz o seguinte, que crescei, multiplicai e dominai a terra. Parece que a dominação tem ajudado a destruir o planeta. A gente vai ao candomblé e o candomblé diz: crescei, multiplicai e cuidai. Ou seja, parece que nesse momento é melhor pegar e colocar no saco aquilo que diz o candomblé do que aquilo que diz a Bíblia. Então, filosofar é justamente caminhar e guardar, procurar guardar aquilo que a gente encontra de bom. Outro exemplo muito concreto é o Espiritismo, por exemplo. Ele diz que Deus criou as leis evolutivas do Espírito, deixando a cada um a responsabilidade de sua competência, de tal modo que, em última instância, o homem é responsável pelos seus atos. Ou seja, vai contra aquela ideia meio cristã de que o diabo interfere na vida das pessoas, levando as pessoas a fazerem o mal. O Espiritismo vai dizer: não, a gente tem que buscar a causa do mal no próprio homem. Então, filosofar é justamente isso, caminhar de olhos abertos para, quando a gente encontrar alguma reflexão que sirva para a gente construir uma vida melhor, uma vida digna, uma vida justa, a gente colocar no saco, como indica Gilles Deleuze. Então, eu concluo essa aula por aqui, agradeço muito a atenção de todos vocês. Faço o convite para que entrem na plataforma para acessarem totalmente a nossa aula, inclusive essa videoaula, e faço também o convite para que estejam conosco no nosso próximo encontro. Até lá!